Olá, bom dia. Às 5 horas da Bahia, às 5 horas da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao anterior. A nossa ideia original era fazer a história dos Templários, mas ao falar de Ana Comneno, ou Ana Aleixo Comenius, tocamos no hermetismo. E aí houve muito pedido de que a gente explorasse mais. E aí nós estamos agora no vídeo do hermetismo, que vai falar sobre a libertação. Então, nós fizemos um curso rápido de hermetismo, inserimos aproveitando a âncora e fizemos 3 vídeos apenas. Nós temos 2 séries sobre alquimia, mas essas serão 3 vídeos somente. Então, na anterior, nós vimos o Nigredo, que é a fase terrível, tenebrosa. Agora, nessa, veremos o Albedo, que é a libertação. Enquanto o Nigredo era a lamentação, né, pela condição desgraçada, miserável, em que fomos colocados, né, então, agora vem o Albedo, que é a segunda fase, que é a libertação. Então, com todos os agradecimentos a todos aqueles que vocês já sabem, o pedido do like e o agradecimento aos nossos especiais, aos nossos caribus, vamos então começar. O Albedo distingue-se do Nigredo exatamente porque há uma mudança de visão de mundo. Se vocês virem novamente o vídeo anterior, e compararem com este, vocês vão ver que a visão de mundo do vídeo anterior é uma, e a visão de mundo deste vídeo é outra. Então, aí nós saímos do Nigredo, que é a visão do mundo pessimista, em que nós somos miseráveis, desgraçados, colocados no mundo caótico, e agora não. Agora vai haver uma luz, um raio de esperança. Começamos a sair da caverna das trevas para a luz. Ainda não vamos sair completamente, mas começa a saída. Então, é o assunto desse vídeo. Chama-se Albedo. Então, a primeira coisa que nós temos que conceder é o seguinte: quando a tríade divina nos colocou nesta situação, ela não tinha simplesmente a intenção de nos maltratar. Quer dizer, claro, se vocês aceitam, como eu aceito, que Deus é sabedoria, poder e amor, então ele não poderia ter tirado o homem da sua condição primordial, próximo dele. Aqui nós temos uma figura em close. Então, aqui seria o nous, aqui seria o logos, e aqui seria Poimandres, e aqui estaria o Adam Kadmon. Então, essa era a posição, consegui achar a figura, viu? Em close, que aconteceu. Então, os eternos pais, o nous, o logos e Poimandres, existem desde sempre e para sempre. E eles decidiram criar aqui, exatamente dentro de uma certa, vamos dizer assim, não é um pouco dentro, é um pouquinho abaixo aqui, da Ate fica um pouquinho abaixo, mas, porque senão ele seria Deus também. Mas, ao ser criado aqui abaixo, ele vai ser, vamos dizer assim, coparticipante, porque ele vai ter a visão da beatitude divina. Ele vai olhar e ele vai ver, ele vai contemplar. E ele vai conversar, como nós vimos no livro Corpus Hermeticum, com Poimandres. Então, a pergunta agora no Albedo no Nigredo, entramos no Nigredo porque o ser humano que estava aqui,
né, foi lançado. Não tem nada com a doutrina cristã, viu? Você se desliga um pouquinho da história do Gênesis 1 e 2, agora, né? Então, o ser humano é lançado. Aqui nós temos uma outra visão, aquela mesma coisa. Então, nós temos aqui essas pétalas, seria o nous, né? Poimandres seria as asas, que é aquele que se movimenta, que voa e que vai até o homem, e o logos seria a imagem do homem, que foi exatamente o que foi criado aqui. Então, o que é que foi criado aqui abaixo? Um pouco menor de que Deus tu fizeste, de honra e glória o coroastes. Então, a tríade divina faz um homem que é a sua imagem e semelhança, né, aqui. Então, esse quadro é muito bom para mostrar isso, porque aqui nós temos o Logos, que é a imagem do homem. É isso que é criado ali, um pouco abaixo. Lembrem-se bem, não é dentro do triângulo superno, porque senão ele seria Deus. Então, é abaixo, é Indaat. Para quem tem a noção de Cabala, né, é Indaat. Então, Deus não faria isto simplesmente para, vamos dizer assim, ter prazer com o sofrimento do homem. Ele tinha um plano. E esse plano, então, é jogar o homem numa situação que é o caos, a matéria. Então, ele faz o homem, ele precipita, é a chamada precipitação, também visando rapidamente, ele precipita o homem sai dali e passa pelas camadas, que são 7, né, são as 7 governanças, e cai aqui no caos da matéria. Ou seja, Deus quer que o homem tenha experiência da matéria. E então o lança. A isso nós chamamos de precipitação. Na teologia cristã a gente chama a queda e tem a ver com aquela história de Adão e Eva. Aqui não tem nada a ver. Nós temos que abandonar essa ideia. Ora, ele não faria isso se ele não tivesse um plano. E esse plano é de puro amor. Então, vamos agora compreender por que esse ato divino, né, que nós vamos agora explicar melhor aqui. Aqui, ó. Então, aqui nós teremos, né? Teremos, né? É o nous, aqui nós temos logos, aqui nós temos poimandres, e aqui nós temos o Adam Kadmon, que é exatamente a imagem do que nós colocamos para vocês, a imagem do logos. Ele está exatamente colocado aqui, gozando, portanto, da beatitude divina, porque ele olha para cima e ele vê os 3, e ele se comunica com os 3. Nesse ponto, vai um pouquinho lá que é a história do Gênesis 2, que Javé se comunica com Adão. Mas acontece que as 3 entidades divinas, ou as 3 potências divinas, que são muito bem representadas aqui, né? Esse é um quadro persa, né? Do zoroastrismo. Ao ser colocado aqui, a tríade divina cria 7 potências abaixo do homem, que são chamadas governanças: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cria 7 governanças abaixo do homem. E aí, curiosamente, ou incompreensivelmente, lança o homem exatamente na menor de todas, ou seja, na mais escura, na mais sombria, na mais tenebrosa. É a experiência do caos. Ou seja, ele lança o homem na matéria. Lá em cima, tudo é sutil, mas ele quer que o homem faça a experiência da matéria. Ele quer. Simplesmente. Temos de partir da ideia de um Deus egoísta, que simplesmente quer e realiza o que quer.
Mas o que é que acontece? Na cabeça dele, na mente dele, no pensamento dele, aqui vamos simbolizar agora o homem não mais por essa imagem, que seria a mais perfeita, né? Como nós somos hoje, a forma que tomamos aqui. Então vamos agora usar os símbolos. Então, nous, poimandres, logos. O homem é a imagem do logos. Perfeito. Agora vamos usar símbolos, para vocês poderem compreender. Então, o que que acontece? Acontece que coloquem no lugar do homem, ou seja, a criação do homem aqui fora do triângulo superno, abaixo. A forma inicial do homem é esta. Veja, é um homem de braços abertos. Se você pegar, ficar em pé, abrir as pernas, abrir os braços, a cabeça, os braços abertos e as pernas, você tem o homem. Então, é isso que ele cria aqui. É esse ser que ele cria aqui, o Adam Kadmon. Mas, por que que ele faz isso? Por que que ele precipita o homem no abismo do caos da matéria? Porque o homem voltará assim. Ó, isso aqui é bem diferente disso aqui. Aqui nós temos um pentagrama, né? E aqui nós temos como é que se chama o balãozinho aqui? Um losango. Então, o homem é criado assim, mas para Deus isso aqui é pequeno. Então, o homem terá que fazer uma experiência, vencer essa experiência, ser fiel, e aí voltará nessa forma. Vocês depois compreenderão melhor no rubedo o que é isto e o que é isto. Ou seja, feito assim, seria feito como um animal, vamos assim, comparando. E feito assim, seria feito como um Deus. Então a ideia é fazer o homem passar por essa prova para que o homem se tornasse divino. Logo, o plano de Deus é maravilhosamente amoroso. Só que o homem não sabe disso. Por isso ele passa pelo Nigredo, e ao passar pelo Nigredo, ele faz aquela reclamação toda, né? Nós fizemos a lamentação, aquilo foi de memória, mas não deixou de ser alguma coisa que mostrou como é que o homem se sentia infeliz, né? Sendo lançado de lá de cima aqui embaixo. Bom, então, agora, nessa sequência de figuras, a matéria é simbolizada por uma árvore. Olha, madeira. Por que é que eu coloquei uma árvore? Madeira. Madeira em latim é matéria. Então, mater, mãe, deriva de madeira, ou madeira em português deriva de mater. A prima mater, a matéria primordial. Então o homem é precipitado na matéria primordial, vai ser simbolizado sempre por uma árvore. E aqui os animais que são criados perto dele, ou seja, ele vai ter como companhia agora, em vez dos anjos, os animais, né? E vai ser lançado agora, ao invés de colocarmos aqui o caos dos elementos, né? A matéria agora vai ser representada pela madeira, pela árvore, e será assim daqui para frente. Então, lançado aqui, o homem se sente infeliz, é o Nigredo. Mas ele não sabe qual é o plano divino. Então, o que ele percebe é que ele não se sente mais um ser, vamos dizer assim, harmônico, não se sente um ser com formas estéticas belas, mas essa mistura é uma coisa feia, uma mistura de o rosto é de homem, águia, leão e boi, ou seja, ele também tem algo de semelhante com esses animais, ele é praticamente um animal no meio de animais. Então, para ele, isso é o Nigredo. Aí ele vai fazer aquela reclamação, ele vai chorar, ele vai pedir a Deus que o liberte dali, mas ele não pode, porque há um plano. Deus o coloca preso, prisioneiro, com a criação do Demiurgo. Já dissemos para vocês antes, né? Com a criação do Demiurgo, o homem fica prisioneiro aqui.
Então, lançado aqui, ele não tem como sair. O que ele não sabe é que há um plano, e que esse plano é sair do estado onde ele foi criado, o Adam Kadmon, né? E por evolução sucessiva, ele chegar até o ser divino. Ou seja, a imagem perfeita da substância do Logos. Esse é o plano. É uma prova. É uma prova. Se venceres, se retornares como eu quero, se venceres as provas aqui, então deixarás de ser isto e passarás a ser isto aqui. Vocês não têm ideia, por enquanto, eu acho que alguns têm, né, do que é essa figura, o símbolo dela, um homem comum. E isso aqui, um ser divino. Então Deus tem um plano de amor, né, só que o homem não sabe disso, ignora isso. E aí o que é que ele se sente? Lançado na matéria, madeira, a árvore vai ser o símbolo, um animal entre animais. No mundo caótico, ele começa a lamentar, foi o capítulo anterior, é o Nigredo, e aí essa lamentação vai acontecer até que desperte nele o olho interno, que é o olho de Horus, nós vamos mostrar a vocês, e ele atinja essa forma. Isso é simbólico. Você vê que naquela forma anterior, então ele está todo junto e misturado. É um animal brutal, tá vendo? Informe. E aqui não. Aqui ele está de novo em forma humana, cabeça de águia, com asas de águia, né? Corpo de homem, né? As pernas deixaram de ser de touro, passaram de ser de homem, né? Os braços deixaram de ser de touro, passaram de ser de homem, o corpo deixou de ser de leão, passou a ser de homem, e aqui ele tem o quê? A experiência que ele colheu aqui embaixo. Então, ao subir, agora no albedo ele vai subir, então acabou o sofrimento, o olho interior despertou e ele viu o caminho da subida. Será o assunto desse vídeo. Então ele leva aqui nessa sacola a experiência dele e a maior de todas as preciosidades, o que é Deus. Ou seja, é exatamente na pior das misérias e na sua situação de maior desgraça que ele, atingindo a sabedoria, essa imagem é a imagem da sabedoria, a águia representa a sabedoria, o animal que chega mais próximo de Deus. Então ele leva numa mão a sabedoria divina, que ele conseguiu na prova, no mundo de prova, no campo de provas, e aqui as outras coisas, as outras experiências. E ele vai subir. E para subir, ele vai ter essas asas. Para poder subir, ele vai ganhar asas. Mas isso não será feito assim, tão simplesmente como eu estou dizendo. Ele vai passar por algumas, vamos dizer assim, algumas situações. Primeiro de tudo, ele terá que fazer longas meditações. Olha a árvore aqui, tá vendo? Vocês veem que está disfarçado. Aqui está disfarçado o triângulo superno, ó. Está disfarçado o sol de um lado, a lua do outro, e o homem meditando, conversando, já com o seu igual no meio. Então aqui ele já está aprendendo. Aqui está a imagem que está escondida pela árvore, né? Seria isso aqui. Então o triângulo, a tríade superna está aqui, e aqui estão as 7 potências que impedem ele de subir, agora no albedo, que ele já está aqui embaixo, já que ele desceu. Então, preso, ele se sente miserável e não tem como sair. Não tem como sair porque ele só sairá quando ele conseguir enxergar como é que ele vai fazer para sair. É justamente aí a experiência alquímica, exatamente isso, né? Ele vai agora fazer o laboratório dele de alquimia para poder sair daí. E não vai ser fácil ele conseguir aquelas asas,
ele só poderá sair do nigredo para o albedo quando ele ganhar asas, porque ele terá que ir voando. Outra coisa, ele está numa situação lastimável. Por que ele está numa situação lastimável? Ora, porque ele deixou de ser um ser que convivia com Deus para se tornar um ser que convive com os animais. E ele próprio se torna um animal. Mas ele tem um ciclo evolutivo. E esse ciclo evolutivo, vou mostrar aqui a vocês agora, né? Então aqui, ó, né? De novo a árvore, matéria. Aqui está o símbolo do nous, do logos, né? Se vocês virem direitinho, aqui está o logos, a forma humana, aqui estão as asas, né? E lá em cima estaria o leque. Então nós temos aqui o símbolo de Deus que continua presente. E aqui a matéria. Ou seja, agora o homem terá de conhecer a matéria. Alguns não conseguem compreender imediatamente o que está acontecendo, mas outros já estão, ó, as asas já começam a nascer. Veja que esses aqui, que estão começando a compreender o que é a matéria, o que é o mundo material, eles se distinguem do de cá, porque olha o turbante desses aqui, é de um jeito, ó, não tem essas frisas, e a desse daqui tem. Esses não têm asas, e esses aqui têm. Então, é assim, analisando a matéria, aceitando a sua situação do mundo material, que ele vai agora progredir. Agora, ele pode aceitar ou não. Pode se rebelar, pode se tornar um rebelde. A palavra Lúcifer, que eu não gosto de usar, seria utilizada aqui, né? O rebelde, o anjo rebelde. E aí, ele pode fazer isso. Ele pode se rebelar. Ele pode achar que a experiência não é bem o que ele quer. Só que ele não tem querer. Ele não tem querer. Porque o poder que o prendeu aqui, né, lá no Demiurgo, coloca guardiães, que são as governanças, que são seres que poderíamos representar aqui, né, de um grande poder. Isso aqui é para simbolizar um governante. Ó, o tridente, que simboliza sabedoria, poder e bondade ou harmonia, né? Olha que coisa, né? Quer dizer, as governanças simbolizadas por essa pintura significa que são seres fortíssimos. E ele não tem força suficiente para enfrentar esses seres. Então ele não tem outro remédio. Ele tem que ficar no nigredo ali, lá embaixo, na merda. Ele não pode passar por esses seres. Esses seres são fortes demais para ele. Inclusive, esse tridente aqui, as pontas dele são mortais, afiadas. Então, ele não tem outro jeito. Vai ficar preso. Vai ficar na prisão. E é assim que Platão e São Paulo vão encarar, né, o corpo humano, né? A doce prisão da alma. O doce cárcere da alma. Eu acho uma expressão bonita, mas o doce cárcere da alma. A alma está encarcerada. Então, mas como é que ele se sente? A questão é essa, como é que ele se sente? Ele se sente assim, ó. Olha que maravilha. Olha como é que ele se sente. Nesse doce cárcere da alma, ele se sente assim, ó. Tá vendo, ó? Ele e os outros, aqui é Laoconte, é o quadro. Então, aquela serpente que estava no ovo lá no vídeo anterior, aqui agora está estrangulando ele e os filhos dele. Olha o rosto de dor dele. Isso significa o sofrimento do período chamado nigredo. Então, esse quadro é lindíssimo, belíssimo e muito apropriado para mostrar a dor, o sofrimento, a tortura, que é deixar de sair do estado divino, ou semidivino, porque ele ainda não era o que Deus queria que ele fosse, para vir aqui. Guardem bem essa imagem. É assim que ele se sente, né? Aí a paixão de Cristo só faz sentido se a gente imaginar, porque não tem nada a ver, o hermetismo não tem nada a ver com a paixão de Jesus Cristo, né? Então,
o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar o milagre da unidade. O sol, o pai, a lua, a mãe, o vento, o embalo no seu ventre. Então, fizemos isso no Nigredo. Agora, sobe da terra ao céu. Bom, mas para subir da terra ao céu, ele vai ter que ganhar asas. E aí é que vai ser aquela figura que eu disse para vocês, para ganhar asas e passar, e ter forças para passar pelos arcontes, então ele terá que passar por um processo, né, de evolução. Aqui nós vemos que ele está estudando a matéria, alguns não chegaram a conclusão nenhuma e outros já começaram a ganhar asas. A gente percebe aqui. Vamos ver o processo com mais detalhes. Ó, aqui nós temos de novo, ó, um que não conseguiu nada. Tá vendo? Estudando a árvore é sempre a matéria. E aqui um que já se tornou um águia. Ou seja, já atingiu o estado necessário. Já pode voar e subir. Já tem asas para subir. Vamos continuar. É uma galeria muito bonita que o professor Everaldo me deu. E nós vamos ver. Aqui nós vemos aquele que venceu. Esse compreendeu o processo. Esse daqui entendeu por que foi lançado na matéria. E se tornou, portanto, um ser divino. É isso que significa essa figura. Enquanto isso, aquele que deu bobeira continua sendo, até que ele já está transformando, já está aos poucos, tá vendo? Ó? Então, não sei se aquele ali devia ser depois desse, se aquele devia ser primeiro, né? Ele começa a compreender o processo, começa a nascer as asas, e aí sim, aí vem aqui agora o processo. Então, esse é primeiro. Aqui ele começa a compreender o processo, a matéria, ele começa a entender a matéria. E então começam a nascer as asas. E aí depois, agora ele compreende o processo inteiro e agora ele se modifica totalmente. Agora ele está pronto. Agora ele pode voar. Agora ele tem força, a força do leão. Agora ele tem o ímpeto do touro. Agora ele pode enfrentar os arcontes, aqueles seres fortíssimos. Aqui nós temos 2 deles, então, tá vendo? Com o conhecimento completo. E lembrem-se sempre, ó, a sacolinha, todos 2 têm, com as experiências que tiveram no mundo da matéria. E esse vai colher o fruto, ó, acabou de colher, arrancou aqui, que é o ser divino. Quem é Deus? E esse aqui já também colheu. Os 2 estão colhendo, que é o máximo que Deus quer na experiência. Conhecer Deus. Conhecer Deus na matéria. Assim em cima como embaixo. Eu estou no alto, eu estou embaixo. Se me procuras no céu, diz ele a Jó, lá me encontrarás. Se desço ao fundo da terra, estarei também aí. Então aqui ele percebeu as experiências simplesmente humanas e a maior de todas, a árvore da vida. O fruto da árvore da vida é quem é Deus, ou o que é Deus. Aqui, esses 2 são sumos sacerdotes e atingiram esse conhecimento. Então, o plano de Deus é esse. Agora, esses aqui não sabem. Quer dizer, os da frente não sabem. Os de trás começam a saber, mas ainda não têm a cabeça de águia. Enquanto que aqui no final, ó, já estão totalmente preparados. Agora eles já podem enfrentar os arcontes. Agora eles estão em condições de enfrentar aquelas criaturas fortíssimas. Saírem daquele sofrimento terrível, né? Dessa miséria, desse aperto da serpente, né? Eles já podem sair, né? A serpente está aqui, ó. Tá vendo? Ó? E a serpente está aqui. Então é a inimiga deles, é o símbolo da força que o tritura. Ele pode sair agora, porque agora ele tem asas. Então ele não está mais preso. Mas o rosto dele revela um sofrimento, uma dor enorme.
o detalhe da escultura. Agora, tudo isso faz parte de um plano, ele não sabe qual é esse plano, e isso poderia gerar nele revolta. Se ele se revoltar e tentar subir contra a vontade de Deus, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar cada armário na frente dele enorme, ou seja, ele não vai conseguir passar, porque esses seres têm um poder imenso. O tridente simboliza isso. Assim como o Deus é trino, aqui também ele tem assim, uma porção do poder de Deus. Então não tem saída. Agora sim. Mas à medida em que ele vai ganhando asas, na medida em que ele vai se transformando e se tornando aquilo que Deus quer, ele venceu. Ele venceu a prova. Ele conheceu a matéria, ele se transformou e agora ele vai estar pronto, porque ele colheu da experiência com a matéria, ele colheu a bolsinha com todas as vicissitudes da nossa vida e o que é Deus. Ele conheceu que Deus está na matéria. E agora ele está preparado para subir. Agora ele tem asas. Agora ele é uma águia. Se aquele homem lá, aquele arconte, aquela governança quiser impedi-lo, esse bico de águia corta feito navalha. Então o cara lá, o grandão, não vai ousar ficar no caminho dele. Então tudo é muito bem feito, tudo é muito bem bolado. Só que ele pode, enquanto não chega esse momento, ele pode enfrentar a situação no Nigredo, ou seja, uma barca sem destino, a barca dos condenados, é a barca do Nigredo, ou, se ele aceita, então, o que vai acontecer? Se ele aceita, então a barca passa a ser algo extremamente suave, porque aqui está o anjo, que aqui é Jesus Cristo, né? Então, aqui, ó, veja que diferença. Uma barca tranquila no mar da Galileia, enquanto lá, na barca dos desesperados, ele está numa desgraça, numa merda que dá gosto. Ele não tem destino, ele está à deriva. Então vai depender o homem, então vai depender da mente dele, para ele chegar até se tornar águia. Então, se ele aceita o plano divino, então aqui está Jesus, mas seria o anjo instrutor, seria o mesmo Paimandres, que continua com ele, e ele aceita, e então a barca, o mar é tranquilo. Agora, se ele se rebela e ele não aceita, então ele vai cair na barca dos condenados, ou seja, dos rebeldes, dos revoltados, que aí é uma desgraça. Foi exatamente o Nigredo. O Nigredo foi isso aqui, né? Tudo junto, misturado, no mar tempestuoso, o céu escuro. Então agora não. Agora ele vai sair disso. Agora ele vai sair. Ele vai voltar a ser o Cadmon. Agora está preparado para voltar a ser o Cadmon. E vai chegar lá em cima, e nós já dissemos a vocês que não vai ser a mesma coisa, porque ele descobriu que a obediência ao plano de Deus é tudo o que ele precisava ter. Então, ele aprendeu. E aprendeu o quê? Aprendeu, por exemplo, que a matéria, né, é fonte de beleza. Aqui nós temos o feminino, vamos dizer assim, a matéria-prima, né? O feminino é sempre considerado. Aqui nós temos Botticelli, Vênus, né? Lindamente sendo criada das espumas do mar, o nascimento de Vênus. Então ele vai aprender, né, que Deus é autor da beleza. Tá vendo? Aqui é o quadro todo e aqui é o detalhe. Então ele vai conseguir, é Sandro Botticelli, o autor do quadro, e ele vai aprender então que Deus
é autor da beleza. Deus é beleza. Quando eu digo uma coisa é bela, quer dizer, ela se parece com Deus. E ele vai aprender outras coisas também. Por exemplo, ele vai aprender, se a experiência é muito rica, ele vai aprender que ele é capaz de construir. Aqui é a famosa Torre de Babel. Ele será capaz de fazer uma torre para chegar até o céu. Não, não é exatamente isso. Aqui era um zigurate. No final de tudo, eles colocavam a imagem de Deus. Mas olha que maravilha. Ele aprende a arte da construção, a arquitetura. Na antiguidade, era considerada a maior de todas as ciências. O arquiteto, ainda hoje na maçonaria, Deus é chamado o grande arquiteto do universo. Então, à medida que ele vai dominando o mundo, à medida que ele vai conhecendo a matéria, aprendendo as leis da matéria, a geometria é uma delas, então ele vai conseguindo fazer obras e ele vai conseguindo ver que as obras que Deus faz, por exemplo, a Vênus de Botticelli é lindíssima, né? Então, ele vai começando a compreender o plano de Deus. Agora, nós temos que ter o seguinte, não vamos poder ligar essas imagens à ideia do cristianismo, porque o cristianismo, a paixão de Cristo é apenas ali Laocoonte, preso pelas serpentes. Ele vai conhecer o amor. Já disse a vocês, o sexo é a maior força. E ele vai conhecer, olha os burguerinhos aqui, ó, que nasceram. E olha o casal lá, transando, ó. Tá vendo, ó? Então ele vai conhecer o amor, que não é ainda o amor divino, ágape, eros, mas vai ser muito gostoso, né? Todo mundo que já provou sabe. Quem gosta da fruta sabe. Então ele vai conhecer que Deus é amor, ele vai perceber que ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, ele tem uma capacidade empreendedora fantástica, então ele se desenvolve e ele percebe, ele admira, né? Universo enarrant mirabilia Dei, né? Diz o Salmo, né? O universo proclama a maravilha de Deus. Então, naquilo que Deus cria, ele vê beleza, e naquilo que ele cria, ele vê grandeza. Pronto, ele aprendeu. A experiência está completa. Ele está preparado, ele está pronto. Agora, ele ganhou um par de asas. Agora, o arconte, ou o governante das 7 esferas, não pode mais detê-lo. Agora ele vai voar. Agora ele vai sair de baixo. Ele vai sair daquela árvore lá de baixo. Não sei onde é que eu pus a árvore, meu Deus do céu. Ele vai sair de lá de baixo, da árvore lá de baixo, e vai ascensionar. E essa ascensão é que constitui exatamente a grandiosidade do homem. Ele finalmente conseguirá sair da prisão em que ele estava. Feito inicialmente assim, esse é o esquema, ele está aqui, aqui são os 7 arcontes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele está precipitado daqui, criado aqui, ele é precipitado aqui, né? Mas não se revolta. Em vez de embarcar na barca dos revoltados, ele embarca na barca tranquila de Pedro, né? E aí ele aceita a prova. E ele não pode subir, não poderá subir até conseguir, porque cada um desses círculos tem uma governança, um arconte, uma potestade, a dominação, e ele não terá condição, a não ser quando ele tiver a cabeça de águia, porque aí ai do arconte que se colocar no caminho dele. Agora, uma outra coisa que ele não sabe é que acima de nous existe alguma coisa a mais. Aí será no rubedo, ou seja, ele passa por todas as provas, então ele venceu, no final das contas, feito originariamente, contemplando, vamos supor ele aqui, com essa forma, logo abaixo,
né? Um pouco abaixo de Deus o colocastes, vendo o nous, o logos e o poimandres, mas o que ele não sabe é que aqui acima ainda existe uma potência maior do que essa. E ele vai conhecer essa potência. Ou seja, gente, o plano divino é fantasticamente belo, amoroso e bom. Deus é beleza, amor e equilíbrio, harmonia e bondade. Ele vai descobrir isso, e quando ele descobrir isso, ele se tornará isto aqui. Isto aqui está escrito Yeshua, que é, para nós cristãos, o símbolo do homem que transcendeu, né, completamente a condição humana normal. Ou seja, ele deixará de ser um Zé Mané para ser divino. E ele vai descobrir que aqui em cima, vou só mostrar para vocês, será o assunto do próximo vídeo, já estamos a 40 minutos, ele vai descobrir, então, que além de nous, que ele achava quando estava aqui, com essa forma, que era o maior poder, quando ele chegar lá com essa forma, ele vai descobrir, isso será no próximo capítulo, ele vai descobrir que acima do que ele pensava ser o maior poder do universo, existe um poder ainda maior. E aí, vou dar só uma palhinha, né? Aqui é a árvore, de novo, a mesma coisa daquela ali, gente, mas mais sofisticada, né? Mas se vocês virem, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é isso aqui. Só que isso aqui está sofisticada. Só que ele pensava que o Ein Sof era o máximo. Só que ele vai descobrir o seguinte, que, tá vendo? Né, aqui só tem dois, o Ein Sof. Então é uma árvore judaica, tipicamente judaica. Então ficamos assim, devendo a vocês alguma coisa. Aquela árvore não serve porque são três. E ali só tem dois, a Ein Sof. Poimandres é deixado de fora. Aqui não, aqui Poimandres está incluído. Então ele vai descobrir que acima do nous existe algo. Então nós temos, né, vamos dizer assim, aqui no centro o nous, nós temos de um lado o logos, nós temos do outro lado o Poimandres e nós temos acima do nous algo superior ao nous. E ele vai conhecer isto. Mas, vitorioso. Este é o albedo. Então, desperta nele uma visão. Esta visão é simbolizada pelo olho de Horus. Procurei a gravura, né? A gravura foi difícil, muito difícil de encontrar, mas o que eu posso fazer, na pior das hipóteses, o que eu posso fazer é mostrar para vocês, né, essa gravura, que é um sentido interior, que na verdade é uma capacidade de percepção. Essa caverna aqui, né, na verdade é um olho, é uma capacidade de percepção. Esse olho se abre e ele consegue ver o mundo de outra maneira. Ou seja, a visão de mundo dele muda quando isso aqui se abre. Esse olho se abre, ele vai se refletir na testa, né? É o terceiro olho de Ra, né? O olho a sétima visão. Então, esse olho vai se abrir. E todo esse processo do albedo vai acontecer, ele vai perceber a razão pela qual ele foi precipitado, a razão pela qual as obras de Deus são belas, porque Deus é bom. Ele vai perceber as capacidades dele e ele vai encontrar Deus na matéria. Ou seja, aquilo que ele jamais imaginava. Ele achava que para conhecer Deus ele tinha que ficar lá em cima nas alturas. Se ele saísse das alturas, ele não veria Deus. E acontece que ele vai perceber, então, que acima de Deus, quer dizer, do nous, ainda existe algo superior.
essa será a experiência final, que será o rubedo. Então, mas isso, o que aconteceu agora no albedo foi, isso aqui é um olho, ó, se vocês olharem direitinho, vocês vão ver que é o olho de Horus. Então aqui nós temos a íris, né? O olho mesmo, né? E aqui o olho total e aqui o globo ocular. Então esse olho vai despertar. E aí ele vai ter uma visão de mundo completamente diferente. A visão de mundo dele muda, portanto ele não pode mudar o mundo, nem o universo de cima, ele não pode fazer com que as galáxias, os aglomerados sejam diferentes, ele não pode fazer com que a Terra seja quadrada, cúbica ou qualquer coisa, mas ele pode mudar a si mesmo. Mas ele só pode mudar a si mesmo quando esse olho se abrir. E em determinado momento, segundo os desígnios divinos, esse olho se abre. Então, o albedo começa quando esse olho se abre. Tudo que eu disse a vocês aqui, tudo que eu mostrei a vocês no albedo, é consequência da abertura desse olho, o olho de Horus, que pode ser visto separado. Eu tenho alguma gravura em algum lugar, né? Na verdade, é a terceira visão. Aberto esse olho, ele passa a ter uma visão diferente de mundo. O mundo que ele via como sendo um vale de lágrimas, uma desgraça, ele passa a ver como tendo sentido, como sendo uma experiência positiva. E agora, depois de ter aprendido, ele volta sábio, poderoso e bom. Ele volta à imagem de Deus. E aí, como eu disse a vocês, né, ele deixa de ser simbolizado por um homem comum, o Adam Kadmon, e ele vai ser mais do que o Adam Kadmon. Ele vai ser a imagem de Deus. Ele vai ser outro Deus. Essa é a alquimia. Aqui nós descrevemos o processo do albedo, que dependeu todo ele da abertura da terceira visão. Pronto, não pude ir além disso aqui. Então, aqui está. Vamos tentar fazer um esforço para chegar aqui. Vamos colocar isso em prática. Vamos compreender o que é a matéria, o que é o mundo. Vamos nos tornar águias e vamos voar. E vamos voar. Não é à toa que o animal que fica do lado de Zeus é uma águia. Assim está descrito o processo do albedo. A mudança de visão do mundo. O mundo, no final das contas, não mudou, digamos assim, mudou bastante, claro, porque ele alterou o mundo, né? Deus mostrou, fez com que ele visse as obras divinas no mundo, que ele não via, ele via no início um caos, e agora não. Então, a diferença do Nigredo para o albedo é que abre-se nele a terceira visão, e ele tem uma nova visão das coisas. Primeira coisa. Essa nova visão das coisas vai mostrar a ele que as obras de Deus são belas. Deus é beleza, sabedoria e poder. Portanto, as obras dele refletem as suas qualidades. E ele próprio, como sendo um ser divino, ele vai desenvolver, ele vai fazer no mundo coisas, ele vai modificar o mundo e vai fazer obras que ele próprio vai ficar admirado do que ele é capaz de fazer. Então agora começou a subida. Começou a subida, ele vai criar asas. Vou mostrar a vocês a figura. Já mostrei ali, agora vou mostrar outra que também, desculpem, mas eu vou perder um pouquinho de tempo, mas ele vai criar asas, então ele vai rumo à grande subida. Aqui nós já temos uma figura semelhante. Ó, aqui ele já está preparado.
Aqui ele já está pronto para subir. Tem tudo para subir. Então, é essa a figura que ele tem que chegar. Ele tem que chegar a ser isto. Se ele não for isto, ele não vai conseguir sair da prisão da matéria. Por quê? Porque os arcontes não vão permitir. Vão travá-lo. E aí tem outra figura semelhante, né? Que essa aqui é uma figura semelhante. De qualquer maneira, ele criou asas. E ele agora vai voar. E ele vai voar em direção, simbolicamente aqui, a Deus. Então, isso é o albedo, mas para fazer isso, ele teve que separar o sutil do grosseiro. Ele teve que perceber que ele é corpo e alma. Separarás o sutil do grosseiro docemente e com grande habilidade. O que resultar disso subirá da terra ao céu e descerá do céu à terra. E tu receberás assim o poder das coisas superiores e das coisas inferiores, e todas as trevas se afastarão de ti. Então ele aprendeu a separar o sutil, a alma, do corpo, do grosseiro, né? Então esse aprendizado é fundamental, né? Em qualquer escola iniciática, separar o corpo da alma. Saber que eu tenho corpo e alma, e não só saber, ser capaz de separar. É a projeção do duplo. Então, feita essa experiência, o olho de Horus está aqui escondidinho dentro do sistema límbico, mas nós já mostramos a vocês ele na totalidade, né? E aqui, né, ele ainda não está pronto, então falta ainda o bico de águia. Mas esse bico de águia está aqui. Então aqui ele está quase pronto. Aqui ele está pronto. Pronto. Começou a subida, a ascensão. Terminou o Nigredo, agora ele vai sair da matéria e ele vai se dirigir para o céu. Separarás o sutil do grosseiro, docemente, com grande habilidade. O que resultar disso subirá da terra ao céu, que é a alma, em vida, viu? A gente faz isso várias vezes, para mim é brincadeira de crianças. E descerá do céu à terra. Receberás assim a força do superior e do inferior, e todas as trevas se afastarão de ti. É necessário reconhecer, né, que nós temos corpo e alma. Então, o idiota que não reconhecer que o homem é feito de corpo e alma, ou corpo e espírito, ele jamais conseguirá sair da prisão da matéria. Ele vai ficar naquela posição de Laocoonte. Bom, passamos, já são 53 minutos, esse é o albedo, a libertação, né? Lembre de Laocoonte, saiam daquela serpente e na próxima o rubedo. Está sendo rápido, porque são em 3 capítulos somente, né? Mas agora estamos livres. A visão de mundo que temos agora no albedo é totalmente outra, né? O homem compreendeu o que é a matéria, compreendeu porque caiu na matéria, compreendeu porque ele teve que viver no mundo material, porque ele teve que admirar as obras de Deus no mundo material, teve que modificar o mundo material através do seu esforço, sua inteligência, sua capacidade de aprendizado, principalmente a geometria. Então, com isso nós terminamos o vídeo, dizendo então agora, até o próximo vídeo, que será o rubedo. Se não der o seu like, deem seu like.